Bom dia! Bom dia! Bom dias! Bom dias! Depois ele virou depois ele sai da aula. Muito bem. Coordenador, pode fazer um desenho para você ver a história? Ouvido atento. Levante a mão quem trouxe o caderno de livre. Eu falei na escola. Eu levei ela no... Os que estão aqui na escola são apenas estes quatro. Isabela Matos. Bom. Manuela Pérez. Nina. E Rafa. Portanto, os dos demais ou levou para casa porque tinha tarefa, ou está na mochila ou no próprio armário. Por exemplo, eu estou com a capa de um que está sem nome. O meu tá guardado. Você da Manu, concordo. Porque os demais não estão comigo, tá? Então verifiquem nas mochilas e verifiquem nos armários individuais que não estiver na mochila. Eu acho difícil estar no armário individual, porque geralmente vai tarefa e vocês levam na mochila, né? Oi, filho. Eu lembrei minha mãe de trazer, mas à noite ela dormiu e esqueceu. Entendi. Mas a obrigação de organizar o material é da mamãe? O coordenador. Não é. A obrigação de organizar o material é do aluno. Eu faço não. Tá? A obrigação de organizar o material é o aluno. Mas vocês vão abrir o caderno de livro apenas para uma coisa. Para compreenderem as páginas que vai de tarefa. Então, no caderno de livro, Vitor, temos aqui a página 34 e 35. Toda vez que aparece esse símbolo aqui, Heitor, toda vez que aparece esse símbolo aqui, significa que é uma atividade que vai ser realizada em família. Esse símbolo aqui. Então, a página 34 e 35, vocês farão em família em casa. Vai entregar só na próxima aula de livro. Que dia da semana é hoje? Quarta. Que dia do mês? Essas duas é abril. 2 de abril. Pode pegar, gente? Se hoje é 2 de abril, nossa próxima aula de livro é na próxima quarta. Quantos dias tem a semana? Quantos dias tem a semana? Mas aí a nossa aula vai no dia 9. Muito bem. Se a semana tem 7 dias e hoje é dia 2, quando que vai ser o dia do mês da próxima aula de livro? Não. Dia 9 de abril. Então eu vou precisar anotar no quadro? Ou vocês têm um ouvido atento e conseguem receber uma informação e anotar a informação sem ela estar visual? Vocês conseguem. Então vocês vão anotar a tarefa na agenda de vocês e a tarefa de livre deverá ser entregue no dia 9 de abril. Então vocês vão colocar lá, primeira tarefa do dia, então vocês colocam o dia de hoje. Que dia é hoje? 2 de abril. Lá no final da lista de anotações de tarefa você tem livre. Faz um xizinho no livre. Laurinha não está prestando atenção. Fez um xizinho no livre, vai anotar as páginas. Quais páginas são? Está escrito aí na carinha de vocês, no rostinho de vocês. Página 34 e 35. Feito isso, vai anotar a página de entrega. Entrega que dia? 9 de abril. Ai, como vocês são inteligentes. Você vai falar uma vez só isso daí. Entendem tudo, graças a Deus. Certo? Então tá bom. Vai lá, Vitor. Anotei. Perfeito. Eu vou precisar passar avisando? Ou eu posso confiar que você anotou correto? Já desligou de pôr a data lá em cima do dia de hoje? Que dia é hoje? 2 de abril. Conseguiu, Vitor? Fala, meu filho. Qual o problema? Alguém? Esse é o problema que tem uma possibilidade de solução criativa. Quando a gente esquece isso hoje, a gente consegue uma solução. Qual é a solução, Vitor? Eu sei. Desculpa, Vitor. Fala, Vinícius. Qual é a solução para esse problema? Vinícius. Aí você anota num caderno. Grande português.
Muito. Ele pegar o material reserva. Ele pegar lá, Uma solução. Ô, Thalita, você pode... vai lá. Você vai tentar desamassar. Ou isso. Mas isso é uma solução criativa também. Pegar emprestado. Ô, coordenador, esse daqui. Oi, Lígia, era pra anotar. Veja, quem preferir recortar o quadradinho de tarefa para colar na agenda, pode. Isso você sempre pode. Só que você sabe, ó, 34, 35. Então lê o quadradinho. Ele refere-se a essa tarefa? Leia. Então é ele. Página 34, 35. Para que dia? 9/4, que é 9 de abril. Hoje é dia 2 de abril. Ô, Pro, a gente pode pintar enquanto a gente ouve a história? Hoje é um pouco diferente, João. Eu já vou dizer. Hoje é 2 de abril. Bom, frase do dia. Frase do dia será: ninguém é igual. Ninguém. Ninguém é igual. Ninguém é igual. E eu quero que rime. Ninguém é igual. Ser diferente é... Ah, vocês são muito bons de rima. Ser diferente... Ser diferente da dor no dente? É uma frase criativa. Ser diferente é legal ou é normal? Levanta a mão quem prefere a palavra legal. 4 pessoas. 5. Levanta a mão quem... 6, 7. Ué, Isso é normal. mas eu nem falei. Ô, ansiedade. Respira, segura a ansiedade. Agora sim. Quem prefere a palavra normal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganhou normal. Então, mas se você preferir na sua frase, quem escolheu legal, preferir pôr na sua frase legal, pode pôr, tá? Não, porque a frase do dia a gente pode anotar na agenda também, ou nos cadernos. Ninguém é igual. 2 pontos. Ser diferente é normal ou legal, tá? Quem preferir pôr legal. Ser diferente é normal ou ser diferente é legal. O que isso tem a ver? No mês de abril, nós fazemos uma campanha, que é a campanha de conscientização ao TEA, que é o transtorno do espectro autista, ou conhecido autismo. Mas a gente não vai falar sobre isso hoje, porque a gente vai trazer especialistas para falar sobre, e vai ser muito legal. A questão é, todo dia tem uma data comemorativa importante. No mês passado, nós comemoramos, ou melhor, falamos sobre, conscientizamos sobre o dia da síndrome de Down. E a gente veio com sapatos coloridos e tal, para representar a síndrome de Down. Ou meias coloridas, né? Meias coloridas, a gente fez fotos e tudo mais. Eu não fui de meia colorida, não. Para a campanha do mês de abril, de conscientização do autismo, a gente vai pensar em o que a gente vai poder fazer ao longo desse mês, tá? Por que que isso tem a ver com a frase? Ora, assim como a síndrome de Down, que a gente percebe no corpo que a pessoa é diferente, no espectro autista tem características que também demonstram que a pessoa é diferente pra gente. Tem gente que percebe, tem gente que não. E é muito legal. É muito... Tenho autismo. Então, e aí a gente percebe algumas características que o nosso amigo Pedro e Thomas é um pouco diferente da gente. Agora, tem... Eu também sou autista. E tem gente que não percebe a diferença. Isso também é legal, porque significa que vocês estão numa mesma escola,
numa mesma turma, numa mesma sociedade, numa mesma população que faz parte do mundo, e você é muito parecido com todo mundo. Então, ao mesmo tempo que você é diferente, você também é igual. Igual em quê? No que nós somos iguais? Vinícius, o que iguala todas as pessoas do planeta? Ser humano. A nossa humanidade. Então repitam comigo. O que nos iguala? Juntos. O que nos iguala é a nossa humanidade. Ora, se nós fôssemos animais irracionais, seríamos muito diferentes uns dos outros. Mas nós somos muito iguais porque nós somos todos humanos. E como humano, de um ser humano para o outro, a gente tem que aprender que é legal, é normal ser diferente. Porque não é porque somos todos humanos que a gente vai ser tudo um igualzinho ao outro. Pensa que esquisito, ia ser tudo robozinho. Né? Que nem aqueles carros, quando sai um lançamento, que você vai lá na fábrica ou na distribuidora e você vê assim, tudo igualzinho os carros. Imagina todo mundo igual, que horror. Mas nós somos muito diferentes. Mas nós somos iguais numa coisa, na nossa humanidade. Não importa se você está na África, na Ásia, na Austrália, na América do Norte, no Alasca, na Patagônia. No Monte Everest. No Monte Everest nós ainda seremos humanos. Hoje nós faremos uma aula Muito bem. Se nós faremos uma aula supimpa, Elisa, significa que vai ser uma aula divertida. Vinícius, essa galera talvez já fez uma aula assim. Você com certeza não. Como que vai funcionar a aula supimpa? Elisa, toda vez que eu disser a palavra supimpa, o aluno deve grifar a última palavra que a gente está lendo da história e ele vai vir ao quadro. Mas, Elisa, como que ele vai vir ao quadro? Luca e Elisa. Luca, Elisa e João. Nós iremos ao quadro da seguinte forma. Escuta com atenção. Escuta com atenção. Tá vendo essa dupla aqui? Essa é a dupla número 1. Tá vendo essa dupla aqui? Essa é a dupla número 2. Tá vendo essa daqui? Tá vendo? Essa é a dupla número 1. Essa é 2. Essa é 1. Essa é 2. Essa é 1. Essa é 2. Por quê? Eu acho que eu vou fazer de forma diferente para ficar mais claro para vocês. Vamos mudar um pouco isso. Nós estamos aqui em 3, 5, 8 duplas. Então eu vou fazer 4 duplas vão usar este quadro. Porque aí eu não tenho que ficar falando 1 e 2. Eu não preciso falar nada, vocês mesmos vão se organizar. 4 duplas usarão este quadro e 4 duplas usarão este quadro. Quais duplas usarão este quadro? Atenção, Pedro. A dupla que vai usar esse quadro, Pedro. Esta, a sua dupla, a dupla do Heitor e a dupla do João. Tá? Então essa galera aqui, ó, vai usar o quadro do centro. E essas 3 duplas e a da Elisa usarão este quadro. Como funciona a aula supimpa, Vinícius? A aula supimpa funciona assim. O coordenador Lucas começa a contar a história, ler a história, vocês vão acompanhando. Vocês irão acompanhando e a palavra supimpa, quando eu disser supimpa, você vai gritar apenas a palavra que eu acabei de ler. Ou no caso, Heitor, a dupla do Heitor, concentra. Ou no caso, lê a palavra que eu acabei de ler, mas que nós estamos lendo juntos. Vocês vão acompanhar a leitura. Vocês vão acompanhar a contação de história. Combinado, Elisa? Então eu disse supimpa, vocês grifam a palavra que foi que acabou-se de ler. E você sabe que alguém vai ter que trocar. A dupla vai trocar. Tá? Então escuta. Vai ter que trocar de dupla? Escuta com atenção. Elisa, escuta com atenção. Porque eu não vou falar isso 2 vezes. Vitor e companhia. Não é uma dupla?
Então o livro, por mais que ele está no meio, vai ter uma pessoa que vai estar lendo e acompanhando. Quando eu disser supimpa, a pessoa grifa a palavra E passa pro outro. e o livro vai pro outro. E não só o livro vai pro outro, João. Se a pessoa que estava lendo grifou a palavra e o livro foi pro outro. Escuta, Heitor. Se a pessoa que está lendo grifou a palavra supimpa, quando eu disse supimpa, grifou a palavra que foi lida, ela passa o livro pro colega e ela tem que vir para o quadro. Entendeu, Isabela? Para que escrever a palavra? Para desenhar a história que a gente está lendo. Então, Elisa, conforme nós vamos lendo a história, Vinícius, vocês vão representando em forma de desenho a história que está sendo lida. Cuidado! Porque o seu desenho ele vai ser continuado pelos seus colegas. Então, não exagere, faça ele pequeno, viu, Rafa? Faça ele de forma que sobre espaço para os seus 8 colegas. São 8 pessoas que vão usar esse quadro aqui e 8 pessoas que vão usar esse aqui. Ah, como 4? Não são 4 duplas? 2 vezes 4, 8. Então, quando eu disser supimpa, Lara, você passa o livro pro colega, Laura, e você vem pro quadro. Eu disse supimpa de novo, separa o desenho. Não importa que o desenho estava tipo no meio do caminho. Eu disse supimpa, separa o desenho. Põe a caneta aqui e você tem que voltar e sentar com a sua dupla. E quem que vem? A sua dupla que vem. Eu disse supimpa de novo, aí quem que vem? Se eu disser supimpa de novo? Não, a pessoa que está atrás. A dupla de trás, entende? Então, a primeira dupla a trabalhar é essa. A segunda dupla a trabalhar são essas. Cada uma no seu quadro, óbvio. A terceira dupla a trabalhar são essas. Não. Essa e aquela, né? E a quarta dupla a trabalhar essa e essa. E é cada uma no seu quadro, tá? E a minha? Eu já falei, ó. Primeira dupla, essa nesse quadro, essa nesse quadro. Segunda dupla, essa nesse quadro, essa naquele quadro. Terceira dupla, essa nesse quadro e aquela naquele quadro. Quarta dupla, essa nesse quadro e essa naquele quadro. Beleza? Então são 4 duplas. Quer desenhar? Continuar o desenho do colega. Regra. Regra do dia. Não pode criticar. Lembra que ser diferente é normal e é legal? Eu não posso tirar sarro do desenho do colega, nem criticar. Eu tenho que ir lá continuar o desenho dele. Eu posso apagar o desenho do colega? Não. Não. É continuar o desenho do colega. No final vai estar uma obra de arte incrível e a gente vai ver como ficou essa obra de arte. Certo? Hã? É que eu posso no YouTube, Agora que eu reparei que a câmera está de ponta cabeça. Isso é um problema? A gente vai ser Só virar depois. Thalita, eu vou confiar, hein, Thalita? Eu tô vendo os vídeos que você grava na TV. Quem assiste o canal Like Lu? Ó, eu não posso ficar tirando dúvida, senão a aula se enrola. Rapidinho, Manu. Não. Essa galera vai ser o papo desenho dela. Essa galera vai ser o papo desenho dela. Cada um com o seu. Like Lu, L-I, K-E, L-U-N-I. Só vai continuar. Não, escuta com atenção. Já, escuta com atenção. Fala que você vier, você vai fazer som de nada. Vai uma bolinha, tá? Então vamos fazer o seguinte. Se você decidir não vir, tudo bem. Aí passa. Mas é uma pena. Você tinha que tomar essa coragem. Ninguém vai deixar o seu desenho. Acabei de falar da regra. Ninguém vai te assar, nem criticar. Não estamos aqui para avaliar se desenham bonito, se desenham feio, se desenha bem, se desenha mal. Não é isso. É uma obra de arte coletiva, tá? Então, se na hora de você criar coragem de vir, vai ser muito legal você vir, tá? E é bom até que você venha com o seu mesmo, tá? Mas você vai ter a opção de não vir se você não quiser, tá bom? Você não tá. Vamos lá! Vamos viajar na imaginação, ver o céu azul, com nuvem de algodão, visitar o rei e a dona Fata, conhecer o príncipe africano.
princesa encantada. Mas se aparecer a bruxa má, o que é que a Fernanda faz? Era uma vez, dois, três, o quê? Era uma vez, dois, três, quem conta um conto aumenta um ponto. Já dizia a minha. Juntos! Por que o livro não está aberto ainda? A sigla. Ixi! Tem que prestar muita atenção na leitura. Quando eu disser supimpa, tem que saber onde parou o texto e ficar esperto para vir completar o desenho. Temos canetas aqui. Atenção! Ouça com atenção. Temos canetas aqui. Ô, coordenador, qual que é o nome do canal mesmo? Temos canetas, eu vou escrever no quadro. Temos canetas aqui. E temos canetas aqui e aqui. Então, o pessoal desse lado usa essas e essas. O pessoal daqui do meio usa, ó, e. Vocês, quando vocês vierem, vocês vão usar essas e aquela da ponta, tá? As canetas de vocês. Mas pode trocar canetas também, sem problema. A sigla Ixi. Quando o coordenador começa a contar a história, a única coisa que o aluno tem que fazer é acompanhar a leitura. Sem barulho de canetinha, sem batuque, sem tititi. Pedro, concentrado na história. Porque quando eu disser supimpa, o livro vai para vocês, vocês têm que saber onde parou. Então acompanhe. Juntos. A sigla Ixi. Só pelo nome da história a gente imagina do que pode acontecer. Porque quando a gente fala Ixi, é porque os bichos pegam. Ixi. Eu acho que a Fernanda quebrou a puta. Não sei, descobriremos. Aí eu lembro um dia. Vou ficar na sopa, por favor. Coordenador, posso falar uma coisa? Eu tava Muito rápido, vou começar a eu história. tava com meu amigo. Tava fazendo uma festa. A gente mentiu que a gente reservou o campo. A gente reservou a vaca pra jogar. A gente tava jogando com chegada. E aí depois de muito tempo, tava tendo festa. Aí entrou todo mundo pra ir pra cima de mim. Aí o Chevara foi lá e ajudou na hora. Aí depois ele saiu da quadra, que a gente falou que tinha reservado. Aí depois eles reservaram o campo aí. E não era dia 1º de abril, né? Não era 1º de abril. Quem que era aniversário? Era aniversário do meu menino. Tudo bem. Eu acho que Veja. faz jiu-jitsu. Eu posso permitir que todos contem uma história hoje? Não, né? Então, a partir de agora, zíper na boca. Não. A sigla Ixi. Aos poucos, a classe da Fê foi se organizando. Aos poucos, as carteiras foram sendo ocupadas. Sempre pelas mesmas crianças. E se o Diogo quisesse, ele poderia fazer um mapa mundi da classe. E ali teria países com as suas próprias bandeiras, línguas e fronteiras bem demarcadas. Supimpa no Mapa Mundi. Mapa Mundi, supimpa. Ó, não pode falar. É só procurar. É só um. É dupla 1 agora, galera. É dupla 1.
falando agora? Aonde que tá meu Primeira estrofe, João, terceira linha. Acompanhe a leitura. Primeiro parágrafo, terceira linha. Pessoal, acompanhe a leitura. Eu sabia que só de começar vocês iam se perder. Então, se concentra. Então, acabou de dizer a história que... Não, tá muito barulho. Eu vou parar enquanto estiver fala. Tem que ser silêncio total. Acabamos de ler que aos poucos a sala foi se organizando. E aos poucos as carteiras foram sendo ocupadas pelas crianças. E... Não é? Você acha que a pomba caneta de tecido na lousa? Ela só é diferente. Gente, é sério. Se tiver mais alguma fala, parou. Eu não vou fazer a atividade. Tá? Vocês têm que aprender a se controlar. É uma atividade diferente, deliciosa e tem que ter silêncio. Então, aos poucos, as carteiras estão sendo ocupadas pelas mesmas crianças de sempre, da sala da Fê. E o Diogo, o professor Diogo, se ele quisesse, Vinícius, ele ia poder fazer um mapa mundi da sala. Tipo que nem tá aqui. Lá, mais ao norte do continente, Não, mas falou mapa mundi. Então tem que falar do mundo inteiro. Então, mais ao norte, a gente poderia falar que lá é a Ásia. Mais ao nordeste. Mais a noroeste, poderíamos falar que é a América do Norte. Mais embaixo aqui é a América do Sul. E mais ali, ó, no centro, a África. Então, assim, se a sala fosse um mapa mundi, seria... Cada duplinha aqui, um continente, de repente, diferente. Eu sei o Brasil. Hã? Não é nem para falar positivamente, nem negativamente do desenho do colega. É só para deixar. Aos poucos, então, se o Diogo quisesse, o Diogo poderia fazer o mapa mundi da sala. E ali ia ter países com as suas próprias línguas e bandeiras. E fronteiras bem demarcadas. Fronteiras bem demarcadas. Você para lá, eu para cá. Você para lá, eu para cá. Fronteiras bem demarcadas. A gente na América do Norte. A Fê, segundo parágrafo. Ó, estou no segundo parágrafo, acompanha a leitura. A Fê sentava do lado direito da classe. Com ela, com a Helena do seu lado, e atrás delas ficavam a Beatriz e a Carolina. Bem atrás dela ficava a Beatriz e a Carolina, que também era aluna nova e era a única na classe que conseguia encostar a língua no próprio nariz. Supimpa, nariz! Supimpa! Parou. Pôs a caneta? Foi. Pessoal. É no nariz? É no nariz? Nariz. Pessoal, tem outras cores de caneta, tá? Tem vermelho, tem azul. Então você pode deixar esse desenho também divertido e colorido, viu, Lalinha? Tem outras cores de caneta, ó. Tem vermelho, azul. Eu também consigo um pouco encostar a língua no nariz. Nariz, supimpa! Nariz, supimpa! Marca pro próximo não perder. Um pouco a língua no nariz. Terceiro parágrafo. No meio da primeira fileira de carteiras, sentava a Fúvia, o Carlos, o Douglas, a Mirella. Vocês não estão acompanhando? Depois vai se perdendo esse pinta. A Mirella também era nova na sala, na classe. E a Fê achava que ela colecionava fivelinhas. Porque cada dia ela usava uma fivelinha diferente. Sabe o que é fivelinha, né? Prisilha. Uma prisilinha diferente. O que é prisilinha? Você nunca viu as meninas que põem os enfeites na cabeça? Tipo um tic-tac, uma prisilinha? Presilhas. Mas eu não sabia desse nome. Parece um lacinho, mas geralmente é Pra enfeitado. prender o cabelo começa De prender o cabelo, isso. Quarto parágrafo. O Tomás e o Geraldo sentavam em outro canto da classe.
O país deles não fazia fronteira com o da Fê. Ou seja, o da Fê estava para lá e o do Tomás para cá, porque não fazia fronteira. Ou seja, tinha alguns países no meio, entre o país do Tomás e o país da Fê. Entendeu o que é fronteira? Fronteira, então, é essa divisão que ocorre entre os países. O país do Tomás não fazia fronteira com o da Fê. E nenhum dos três achava isso bom. Era muito mais legal quando eles falavam a mesma língua. Onde você editou? Ah! Não creio que se perdeu. Se acompanha a leitura, não se perde. Quarto parágrafo. Eu acabei de ler. O Tomás e o Geraldo sentavam em outro canto da classe. O país deles não fazia fronteira com o da Fê. Você parou em língua. Não fazia fronteira com o da Fê. Eu estou repetindo a leitura porque o garoto se perdeu. Nenhum dos três, que três? O Geraldo, o Tomás e a Fernanda. Nenhum dos três achava isso bom. Era muito mais legal quando eles falavam a mesma língua. Supimpa em língua! Língua, supimpa! Filha, você põe a caneta. Eles que escolhem a caneta que quer. Gente, tem caneta azul, vermelha, tá? Não precisa ficar usando sempre a mesma cor. É a próxima dupla. Você tem que continuar o desenho deles, tem que dar sentido ao desenho deles. Esse é o quadro do meio. Não é regra. Não se pode apagar, é só continuar. Todo mundo vai dar desenho. Todo mundo vai vir pro quadro na sua hora. Dois. Lembra do combinado do silêncio? Cadê o combinado do silêncio? A última palavra lida foi língua. Quinto parágrafo. Não pode, é para grifar só o que a gente está lendo. Só a palavra supimpa. Só a última palavra que a gente lê. Não é para grifar tudo. Ó, vou dizer de novo. Eu disse isso na regra. Ah, bom. Porque a regra é, você vai grifar só a palavra que eu acabei de ler. Não pode dar ideia. Quem dá continuidade do desenho é a pessoa, galera. Quinto parágrafo. Para alguns vai virar a folha, tá? Para alguns vai manter na mesma folha. Em volta do Tomás e do Geraldo sentavam o Horácio, o Ricardo e o Arthur, que continuava a ser o melhor jogador de futebol da classe. O Ricardo é engraçado e o Horácio era mandão. No começo das aulas, o Tomás e o Geraldo ficaram felizes por fazer novos amigos. Já virou a página, tá? Lá no primeiro parágrafo, lá em cima, ó. No começo das aulas, o Tomás e o Geraldo ficaram felizes por fazer novos amigos e acharam legal formar uma turma com 2 meninos novos e o melhor jogador de futebol da classe. E pertencer... Eu tô falando certo? Ah, então vocês estão prestando atenção. Pertencer. E pertencer a uma turma é uma coisa importante. O que é pertencer, Elisa? É tipo uma coisa sua. Fazer parte. É. Você pertence. Você tem posição naquilo. Você tem parte naquilo. Você pertence à mesma turma. Pertencer a uma turma é uma coisa importante. Pertencer a uma turma é uma coisa importante. É como ser de um clube especial e exclusivo. Eu já falei que eu não pus caneta que vai de quadro ali, garoto. Pertencer a um clube especial e exclusivo. Se você pertence a um clube assim, isso quer dizer que você não está sozinho.
que tem outras pessoas iguais a você no mundo. Por mais diferente que você se ache, tem um monte de gente igual a você. Mas, às vezes, o preço da carteirinha desse clube é maior do que você pensava. Isso é uma daquelas coisas importantes que ninguém conta e que a gente tem que aprender sozinho a medir se vale a pena ou não. Não! Supimpa! Supimpa do não! Supimpa! Não! Estou lá na primeira, lá no primeiro parágrafo da página. Tem livro que é diferente. Aqui, ó. Aqui. Não. Vocês dois acompanham a leitura. Eu não vou dar mais dica. Vocês têm que acompanhar a leitura para não se perder. Aqui. Aqui. Não. Não. Muito bem. Já tocaram as duplas do Supimpa? Já, né? Eu não escrevi ainda. Vai chegar a sua vez. Calma. O que o Vitor está conversando? Não vai para dar dica. Ele vai continuar da forma dele. Impossível, prof. Mas eu sei o que você quer. Não está pronto. Mas eu vou fazer quando eu sair daqui. Não? Ela veio, acho que às 8 na quarta. Mas era terça. Aí eu tenho que ver com ela. Lembrei de uma coisa, peraí. Eu acho que mudou, viu, prof? E aí? E hoje, o Diogo resolveu bagunçar um pouco essa geografia toda. Vou esperar o Vitor sentar-se. E hoje, o Diogo resolveu bagunçar um pouco essa geografia toda. E a geografia mesmo, geografia que estuda os mapas, os territórios, as humanidades. O homem sobre o território, né, Elisa? Isso é parte da geografia. Então hoje o Diogo resolveu bagunçar um pouco essa geografia. E quando todo mundo entrou na sala, escuta. Quando todo mundo entrou na sala, não tinha carteira para ninguém sentar. Tinha só o Diogo parado, em pé, na frente da lousa, onde estava escrito. Vamos ler junto o que estava escrito. Incrível conquista... Ué, só eu ler, gente? Juntos? Incrível conquista heróica do império inabalável, imponderável, inacreditável, indiscutível, indispensável, infindável e infinito das ideias. Tem gente que tá perdido que não leu junto. Poxa vida! Se você pôs não, então é um pouco depois. Aqui, ó. Aqui, ó. Incrível conquista. Aqui, ó. De novo, juntos. Incrível conquista heróica do império inabalável, imponderável, inacreditável, indiscutível, indispensável, infindável e infinito das ideias. Então, também conhecido como sigla IXI. Olha como é uma sigla mesmo, ó. I de incrível, C de conquista, H de heróica, e depois um monte de I. I de império, inabalável, poderável, inacreditável, indiscutível, indispensável, infindável, infinito das ideias. IXI. Regras do jogo. Regras do jogo. Supimpa no jogo, supimpa! Vai chegar a sua vez. Supimpa no jogo, supimpa! É a terceira dupla, galera. Terceira dupla, é a dupla do Heitor. Esse quadro.
Rafa, vocês têm que estar sentados no seu lugar, você também, Laurinha. Acompanhe a leitura. Eu quero as mãos sobre a mesa e só vai ficar na mão a canetinha que vai grifar o supimpa. Vocês são a quarta dupla, tá? Tem o quadro de cá. Você faz parte dessa linha. Puxa vida, gente, vocês realmente estão com dificuldade de prestar atenção, hein? Eu falei 2 vezes. Eu disse pra ele, Ele que não acreditou em você? Gente. Todo mundo grifou o jogo? Grifou? Então vamos seguir com a leitura. Acompanha a leitura. Quem é a menina? Ou melhor, regras do jogo. Quem é menina é do exército amarelo. O jogo é subir. Quem é menino é do exército verde. Quem faz lição, ou seja, quem faz tarefa, é do exército azul. Quem já sentiu vergonha na vida é do exército branco. Quem nunca falou mentira é do exército preto. Quem não entendeu bulhufas, fica em pé do lado direito da sala. O que aconteceu? Gente, é só a história, não é pra fazer não. O que aconteceu? Assim, todo mundo ficou de pé do lado direito da sala. Ou seja, ninguém entendeu bulhufas das regras. E aí o professor Diogo falou. É só a história, deixa eu ler. O professor Diogo falou. Pelo visto, vocês todos pertencem ao mesmo grupo, afinal, disse o Diogo. E podemos ver também que tem alguma coisa em comum entre vocês. Aí a Fúvia, irritada, falou, lógico, quem que entende essas regras? E o professor disse, qualquer um, respondeu o Diogo, enquanto esticava um mapa de tecido no chão, com países coloridos desenhados. E o professor Diogo falou, ó, já estamos lá na outra página, tá? Lá na 29. E o professor Diogo falou, eu vou formar exércitos com vocês. E cada exército vai conquistar um país desse mapa aqui. Supimpa no mapa aqui. Supimpa! É pra continuar o desenho do outro. É a regra. Pode adicionar isso, é continuar, não pode apagar. Apagar não pode. Filha, você não tem controle sobre isso. Lembra que a história fala de reino, heróico, império. Os impérios têm castelos. Tá na história sim. Já falei isso pimpa, filha. Eu falo só agora. Tá? Vocês dois sempre, que não são vocês. É a quarta fila. Agora é o Heitor que tem que vir. Aqui, ó. Você tirou a cabeça dela. Não tá bom, é pra grifar. Palavra supimpa foi mapa aqui. Mapa aqui. Essa foi a palavra supimpa. Rafa, sente-se. Eu falei supimpa, quando eu falo supimpa, troca, filho. Quem tem que continuar o seu desenho agora é o Heitor, tá? Ai, escreve tu. Escreve o outro. Termina o O então, pelo menos. Isso. Sentou. Ai, quer desenhar mais. Acompanha a leitura. É o que a sua criatividade mandar, mas é para continuar o desenho do outro, não pode apagar. Acompanha a leitura. PH, você que acabou de chegar, acompanha a leitura. Nós estamos em... Estamos em... Qual palavra foi lida? Qual palavra foi lida, gente? Ah, não, a cabeça já foi. Mapa aqui foi a palavra lida. A cabeça já morreu. Certo? Cadê mapa aqui? Qual palavra? Ela tira a parte da pele dela da cabeça. Ela tira a parte da pele da cabeça. Tipo, ó, a lagarta pega, puxa o corpo, tira essa pele da sua cabeça e puxa o seu corpo pra dentro. Então ela vai demorar.
Continua lendo. tirou a pele. Ela já tirou a pele. Cadê? Deixa eu ver. Ah, não pode. Meu pai demorou quanto tempo? PH. Eu posso uma pergunta? Eu posso pegar o meu? O seu próprio sim, dos outros não. E como? O professor Diogo falou. Luca, o que o professor Diogo acabou de dizer? Eu vou formar exércitos com vocês. E cada exército vai conquistar um país desse mapa mundi. Ou seja, o professor Diogo colocou um mapa gigante no chão. Ele colocou um mapa gigante de tecido no chão. Colocou um tecido enorme no chão com vários países. E ele falou, cada um vai conquistar um país desse mapa aqui. E aí a Fúvia falou, e como a gente vai conquistar esse país? Perguntou a Fúvia. Usando a inteligência. A arma do exército de vocês são seus neurônios. Para conquistar o seu país, vocês têm que me trazer uma informação sobre esse país. E que seja uma informação diferente, ou desconhecida, ou descomunal, ou dileta, ou discricionária, ou distrambólica. O país está engraçado. O que é distrambólica? Perguntou a Helena. Não se preocupe com isso, Helena. O importante é que eu vou formar os grupos e vocês vão achar uma informação sobre o país que você tem que conquistar. Você vai achar uma informação sobre o país para conquistá-lo. Oba! Pesquisa! Pensou a Fúvia. Como será que se fala pesquisa em romeno? Pensou o Geraldo. O Geraldo que estava no mesmo exército que a Helena. Putz! Putz! Eu podia ter caído no exército da Fê, pensou o Tomás. Que ódio! Pensaram a Fê e o Horácio, que estavam no mesmo exército. Supimpa em exército. Está quase no finalzinho da página 29. Agora, página 29. Supimpa. O seu livro é diferente. Supimpa. É a última dupla, certo? Quarta dupla? É a última dupla. Aí depois da última dupla. Acabou a história. É vocês agora. Ah, mas eu queria terminar. Nesse tempo. Luca, a regra é acompanhar a leitura. Meu desenho. Não está. Não foi. Tinha a continuação do meu desenho, daí. Se sobrar tempo eu deixo, tá bom? Vamos lá. Pagaram o seu O importante, meu filho, é você continuar lendo, tá bom? Leitor, ajude seu amigo a encontrar onde parou a leitura para não se perder. Não se pode falar sobre o desenho do amigo. Ele vai continuar o que ele quiser. Acompanhe a leitura, Vitor. Não foi fácil. Não foi fácil para a Fê. Não foi fácil para a Fê trabalhar no mesmo exército. Vocês estão totalmente perdidos, né? O coordenador, depois sabe quem? Não foi fácil para a Fê trabalhar no mesmo exército que o Horácio. Os dois não falavam a mesma língua e nem tentavam aprender. A Fê achava o Horácio um gabarola, mandão e pateta. E o Horácio achava a Fê uma convencida, déspota e bocó. Eu concordo com ele. Deve ser tudo isso e ainda por cima. Vou ler de novo. A Fê achava o Horácio um gabarola, mandão e pateta.
E o Horácio achava a Fê uma convencida, déspota e boca. Que é convencida déspota. A convencida, você sabe o que é. Eu não Convencida é aquela pessoa que fica se achando. Aquela, tá vendo como alguns não prestam atenção? Eu disse que eram 4 duplas, aquela dupla fazia parte desse quadro. Jesus, dai-me força e paciência. A gente tem que falar 10 vezes uma mesma informação. Última página, galera. O que é bucó? É o quê? Pesquisa no dicionário. Ou pergunta pra mamãe e papai. É o que é uma história que não serve pra nada. É tipo bobona. Bobona. Não, é uma pessoa que não serve pra nada. Se não fossem a Mirella e a Carolina, que completavam o exército deles quem? Da Fê, E do Horácio. Tomás, se não fosse a Mirella e a Carolina, que completavam o exército da Fê, qual era o exército da Fê? Era ela e quem? Horácio. Ele e Horácio. Os dois quem? A Fê e o Horácio. Os dois teriam guerreado entre eles até que seu exército fosse dizimado. Já pensou, gente? Um exército dizima a si mesmo ou dizima outro exército? Mas como estavam o Horácio e a Fê no mesmo exército, ou seja, no mesmo grupo, se não fosse a Mirella e a Carolina ajudando a acalmar, a Fê e o Horácio teriam dizimado o exército um do outro. Eu ainda não desenhei. Durante muito tempo, eles marcharam pela biblioteca sem que um olhasse na cara um do outro. Até que o Horácio teve a ideia de pegar uma boneca na sala da pré-escola, arrancar a cabeça da boneca, colocar um galho no lugar do pescoço para ela ficar bem pescoçuda, e depois ele cobriu o galho com anéis de massinha dourada, para a boneca ficar igual a uma mulher girafa da Tailândia. Sabe aquelas mulheres que esticam o próprio pescoço com anéis de ferro Mulher de Chernobyl. até ela ficar com 30 centímetros de comprimento? Pesquisem sobre isso. As mulheres girafa da Tailândia. Existe mesmo, é muito interessante, é uma cultura. Nossa, deve ser. Elas chegam a ficar com 30 centímetros de comprimento de pescoço. Já imaginaram? Pescoção, né? Vou querer fazer. Supimpa em comprimento. Ah, não, que eu Comprimento supimpa. Eu virava. Oi? Ah, mas não é você não. É 5 não é? 5 minutos, tá bom? 5 minutos. Eu sei, 5 minutos. Eu ainda não desenhei. É a sua vez, supimpa. Venha. Meu. Rafa. Não, Todo dia beleza. eu ando. Você é dinossauro. Eu sou mais Pessoal, últimos parágrafos de leitura. Eu quero que vocês acompanhem junto comigo. Quando a Fê... Juntos. Quando a Fê viu o que ele fazia, ele quem? O Horácio. Quando a Fê viu o que ele fazia, primeiro ela ficou irritada. A gente não pode quebrar brinquedos que nem é um brinquedo nosso. Mas à medida que o Horácio montava a boneca pescoçuda com galho de árvore, ela percebia que a ideia dele até que era boa. Então ela deixou de lado a sua irritação e foi na sala de artes pegar uns tecidos coloridos e prendeu na cabeça da boneca usando algumas fivelinhas da Mirella. A boneca girafa deles ficou perfeita. E o Diogo adorou, e foi assim que eles conquistaram a Polinésia Francesa. Então eles conseguiram trazer uma informação. Nossa, a gente não falou a sigla Ixi? Da conquista heróica inabalável? Puxa vida, hein? Então, o Diogo adorou a ideia da boneca pescoçuda e eles conquistaram a Polinésia Francesa. No final, a Fê reconheceu que o Horácio tinha contribuído bastante na conquista do território deles. E por isso, talvez, quem sabe um dia, ela aceitasse ser colega dele. Não amiga, como ela é do Tomás do Degeraldo, no máximo colega, né? Mas essa boa vontade de conviver com o Horácio durou só até a hora da saída. Porque quando eles estavam na hora da saída e os três passaram correndo por ela, o Geraldo disse: "Tchau, Fê!" Disse o Geraldo dando um abraço rápido na Fê.
E o Tomás disse, tchau, Fê! E sorriu para Fernanda. E aí passou o Horácio. E o que o Horácio me falou? Leia comigo. Tchau, fedegosa! Disse o Horácio com um sorriso bobo na boca. Gente, a Fê até que tinha aceitado a ideia do Horácio. Gostou da boneca cabeçuda que ele fez e ajudou a conquistar o país. Mas, no final, o que o Horácio fez? Provocou, ele não se aguenta. Tchau, fedegosa! E deu aquele sorrisinho bobo. E aí, a última palavra lida. E aí a Fernanda escreveu no papel da Fernanda, que é o nome do livro, não é? Os papéis da Fernanda. O que a Fernanda escreveu? A sigla ISHE. É a mesma sigla do Diogo? Não. Ela fez outra sigla ISHE. E o que a Fernanda escreveu na sigla ISHE dela? Insuportável. C, cabeça ou cabeçudo. H, Horácio. E aí outros I. Infernal, infeliz, injusto, incerto, intrometido. Ela pôs um monte de palavras negativas com I, porque ela tá falando de quem? Horácio. Muito bem. Palmas para a história de hoje. Vamos mostrar a obra de arte, pessoal lá em casa, do canal. O pessoal do canal Like Lume vai verificar se o resumo da história está no desenho de vocês. Olha o dinossauro, que lindo. Pessoal, olhem para o quadro. A gente consegue entender a história só pelo desenho, será? Sentou em 5, 4, 3, 2, 1. Canetas na lousa, bumbum na cadeira. Quem está me ouvindo? Quem está me ouvindo, bate uma palma. Quem está me ouvindo e está sentado, bate 2 palmas. Quem está me ouvindo e está sentado e já vai guardar o material de livre na mochila porque tem tarefa, bate 3 palmas. Palavra mágica, expectativa. Cadê o tambor, gente? Eu escolhi uma pasta e é rosa. Nina? Ótimo, então escolhe alguém, Nina. Quem leva a Fernanda pra casa? Ela quer que faça o sorteio de novo. É uma decisão dela. Mas por que culpa? Eu vou mudando, cada dia eu faço sorteio. Então traga. Então tá, outro dia eu faço portfólio. Já tem o sorteado? Enquanto a Nina pensa, sentando em 5, 4, 3, 2, 1. Material de livre na mesa aqui da Aline. Eu vou separar as carteiras de vocês, porque agora vocês têm uma avaliação incrível de matemática para fazer. Vamos, Nina. Decidiu? Fala pra câmera então. Quem será a Nina? Vai ser o Luca. Palmas pro Luca. Por isso que ele tá pulando lá atrás. Luca, então você tem, além da tarefa, uma outra atividade da Fernanda, tá?